Bom, pessoal, então continuando aqui a nossa aula de hoje, nós já falamos um pouco das questões da água, vimos algumas definições, fizemos algumas pesquisas. Agora, para continuar nesse clima, aprofundando aqui o contexto de conscientização ambiental, vamos falar um pouco de lixo. Vamos entrar nas questões ambientais que envolvem o lixo, as destinações do lixo, o que é um aterro sanitário, o que é um lixão a céu aberto, quais são as diferenças entre eles, quais são os pontos positivos e os pontos negativos. Na verdade, mais pontos negativos do que positivos. Então, vamos iniciar agora o nosso tema sobre lixo. Geralmente, depois que o lixo que produzimos em nosso dia a dia é recolhido nas portas de nossas casas, esquecemos-nos desse incômodo para os olhos e narinas, entre aspas, e achamos que o problema está resolvido. No entanto, é importante parar para pensar e questionar: para onde foi o lixo? Pessoal, esse é um tema que eu conversei essa semana bastante com a professora Caroline de História, aqui do SESI, e a Caroline realmente me levantou, me abriu o olho para várias questões assim, que eu não levava muito em conta, que eu não tinha parado para analisar mais a fundo. E ela me fez um questionamento que eu trago para vocês aqui. Quando a gente diz que jogou fora, eu vou jogar fora o lixo, a embalagem, seja lá o que for. O que você quer dizer com fora? Nós vivemos na Terra, a Terra é um globo. O que exatamente é jogar fora? Você não está jogando fora. Na verdade, você está destinando aquele lixo para outra finalidade. Ok? E como nós vamos ver aqui no nosso segundo tópico, que infelizmente é quando o lixo vai embora, saindo da nossa casa, que o problema começa de verdade. Ok? Porque nem todas as formas de destinação do lixo são adequadas. Tem dados estatísticos do IBGE que em torno de 40 a 50% dos municípios brasileiros possuem como destinação final, ainda destinam os seus lixos, né, os seus resíduos, para esses lixões a céu aberto. 22% usam outros tipos de controle, aterro sanitário, aterro controlado, que nós vamos também entender um pouco mais aqui nesse nosso momento sobre o lixo. Mas o que diferencia então esses tipos de destinações de resíduos sólidos? Qual a diferença de um lixão para um aterro sanitário? Será que o aterro sanitário é só um nome gourmet? É só uma forma de romantizar o lixão? Tem ali algumas diferenças, mas no fim o problema continua, de forma um pouco menos agressiva, mas o problema ainda continua. Bom, o lixão são, como o texto diz, vazadores a céu aberto, vazadouros a céu aberto, que não fornecem nenhum tratamento adequado para o lixo. Isso significa que nos lixões, os resíduos vindos de diversos lugares, como residências, indústrias, hospitais e feiras, são simplesmente jogados, amontoados em grandes depósitos a céu aberto, que geralmente ficam longe dos centros urbanos. Isso aí para evitar, né, cheiro, doenças e outras coisas, apresentando-se como uma falsa solução à população. Inclusive, muitos desses lixões são clandestinos. Uma área afastada da cidade, onde ninguém tem muito acesso, uma área que é inutilizada, se usa clandestinamente para depósito de resíduos orgânicos, industriais, hospitais, enfim. O problema, pessoal, disso tudo é que essa destinação para o lixão não possui nenhum critério sanitário de proteção ambiental. Ok? Não tem uma peneira, eles não filtram ali, não categorizam cada tipo de lixo, eles simplesmente são jogados ali. E qual que é o resultado disso? Que todo esse lixo contamina a água, contamina ar, contamina o solo, os lençóis freáticos, que são as águas que ficam ali no subsolo, e além de atrair diversos tipos de doença, insetos, moscas, ratos, baratas, porque devido à quantidade de lixo e os tipos de lixos ali presente. Entre algumas doenças, pessoal, tem dengue, tem febre amarela, tem malária, tem peste bubônica por causa de rato, tem tétano, hepatite. São coisas bem pesadas, são questões sanitárias que já doenças relacionadas a esse tipo de contato, com esse tipo de animal, nesse tipo de ambiente, com esse tipo de inseto. E para piorar a situação, nesse tipo de local ainda tem a questão social. Pessoas que vivem ali, que tiram seu sustento do lixo.
que vivem para coletar matéria-prima. Tem criança, tem idoso, famílias inteiras que estão ali separando papelão, jornal, embalagem, alumínio e assim por diante, né? Então, além dos riscos das doenças que nós citamos aqui, tem também o risco de você estar mexendo no lixo e se cortar e fazer uma ferida, estar mexendo no lixo hospitalar, fura ali com uma seringa, com uma agulha ali, infectada com alguma doença, com algum vírus. Então isso é muito perigoso, ok? Então agora vamos entender um pouco da questão do aterro. E o aterro sanitário é uma solução viável? É 100% eficaz? Em parte sim. Bom, nos aterros sanitários, pessoal, o lixo residencial e industrial é depositado em solos que receberam um tratamento adequado para essa finalidade. Foram impermeabilizados, né? Inclui toda uma preparação com nivelamento de terra, com selagem da base com argila para evitar que esse material propague, infecte o resto do solo, com mantas de PVC. PVC é um material plástico que é feito nos encanamentos de residência. Todo mundo conhece o PVC, certo? Então, pessoal, os aterros sanitários também possuem sistema de drenagem para o chorume. O chorume é aquele líquido que sai do lixo escuro. Aquele lixo é altamente tóxico. Se ele entrar em lençol freático, ele contamina a água, ele é extremamente poluente. Então, esse chorume ele é levado para uma estação de tratamento, para uma ETE, que é uma estação de tratamento de esgoto, conforme está aí na foto. Aqui nessa foto, pessoal, vocês notem que em cima nós temos a imagem do lixão, né, olha, com todo o lixo, com urubu e animal presente, o chorume descendo para os lençóis freáticos, contaminando a água. E embaixo nós temos ali o aterro sanitário, onde todo o lixo recebe uma cobertura diária. No dia de hoje, o pessoal vai lá e deposita todo o lixo. Aí no final do expediente se deposita uma cobertura, uma manta de cobertura para cobrir esse lixo. No outro dia, a mesma coisa. Tem uma captação e queima de gás metano. A decomposição orgânica do lixo, ele libera gás metano. E esse gás, ele é um gás poluente. Então, é feita a queima desse gás. Ok? Ó, tem toda uma unidade para tratamento do chorume, que é a ETE, que eu citei agora há pouco, é a Estação de Tratamento de Esgoto. E toda essa base é feita uma selação com manta de PVC e argila. O problema, pessoal, dos aterros sanitários que apesar de apresentar diversos aspectos positivos, de serem economicamente viável, os aterros sanitários têm uma vida curta. Eles duram ali cerca de 20 anos, no máximo. E mesmo depois de desativado, eles continuam produzindo gás e chorume. Qual que é o problema? Então, qual que é a questão? Eles devem ser muito bem preparados. Porque se eles não forem bem preparados, eles podem resultar nos mesmos problemas que os lixões a céu aberto. Além disso, é necessário que tenha todo o controle do tipo de lixo que recebe, porque senão pode acabar recebendo tipos de lixos perigosos, como resíduos hospitalares, resíduos nucleares, que são radioativos, e todas essas questões que nós conversamos. Outra destinação também que se dá para o lixo é a questão da incineração, que aí é perigoso. Por quê? Bom, primeiro vamos falar como é feita a incineração. Os resíduos sólidos são queimados. Eles têm a vantagem de diminuir o volume do lixo, certo? Se eu pegar uma quantidade e tacar fogo, vira cinza, reduz bastante o volume, ok? Destrói substância e material perigoso. Se eu pegar lixo hospitalar, eu posso queimar. Teoricamente, né, eu poderia queimar para destruir toda a bactéria, todo o vírus, qualquer doença ali presente. A produção de energia pela queima, pela combustão, poderia ser toda uma questão da vantagem. Porém, como nós já vimos aqui, tem as questões ambientais. A questão é que quando você queima o lixo, você está produzindo gases e fumaças tóxicas. Então, se não houver uma certa captação, um certo tratamento destinado a essa finalidade, você pode criar outro problema tentando solucionar um. Ok? Então, é realmente uma questão bem complicada. Então, com isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que destinar algumas questões. Nós temos que nos politizar em cima da questão do lixo. Nós temos que repensar as nossas atitudes sobre o lixo. E nós temos alguns questionamentos que nós podemos levar em conta para nos ajudar nesse processo de transição. Será que nós podemos realizar uma coleta seletiva e destinar alguns desses lixos para reciclagem?
Será que podemos reutilizar algumas embalagens ou outros materiais? Ou será que podemos diminuir o consumo de embalagens e outros objetos que não são biodegradáveis? Biodegradáveis quer dizer que eles não se decompõem na natureza, eles não são interessantes a nível biológico, eles são de material agressivo, um material que se demora para se regenerar, um material que a queima é tóxica. Um exemplo muito clássico, tradicional, é o bom e velho plástico. Então, pessoal, é importante pensar sobre essas perguntas, essas questões, porque nós sabemos, tem dados que nos mostram que 95% da massa total de resíduos urbanos tem um potencial significativo de reaproveitamento, ou seja, você pode reciclar, pode reutilizar esse material. Apenas 5% de todo esse total que realmente é lixo. Então, por isso que existem essas políticas de separação de lixo, de material orgânico, de material reciclável. Lembra daquele documentário que nós assistimos no começo da disciplina, da Ilha das Flores? A dona Nete que comprava os tomates e depois jogava o tomate no lixo. Pensem vem aquela imagem na cabeça agora. Lembrem daquele documentário, querem assistir de novo, eu passo o link para vocês. Realmente, aquele comentário está completamente relacionado com o nosso conteúdo de hoje. Certo, pessoal? Então, como nós já entendemos um pouco dessa questão do lixo, agora vamos para nossas atividades. Então, nós temos algumas questões a responder aqui. Aqui é uma atividade rapidinha, que eu acredito que em meia hora vocês conseguem fazer. É só mais uma questão para nós nos conscientizarmos e nos atentar como estão as nossas políticas de separação de lixo, voltado para a questão ambiental. Outra maneira de nos conscientizar sobre o consumo é a questão do lixo, como nós vimos nos slides anteriores. Sobre o lixo, responda o seguinte formulário: o bairro onde você mora. Na sua casa, é feita alguma separação de lixo entre orgânico e reciclável? Você tem conhecimento sobre quais materiais são classificados como orgânicos e recicláveis? O caminhão da coleta seletiva de lixo passa na sua rua e no seu bairro? Que dia? Qual a maior dificuldade que você encontra em separar o lixo? Pessoal, são umas perguntas bem diretas, bem pessoais. Vocês não precisam pesquisar, não vai precisar abrir site e coletar informações. Vocês vão responder rapidinho. Mesmo mecanismo, copiem as perguntas no caderno, respondam embaixo, tirem uma foto e enviem aqui no grupo. Daqui uns 30 minutinhos eu abro o grupo para vocês postarem a atividade, para nós irmos para a nossa última atividade de hoje. Ok? Então, boa atividade a todos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.